Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge e hoje eu queria conversar com você a respeito de convênios odontológicos. Aliás, essas últimas semanas, assim, muitos alunos vieram me perguntar na faculdade como que eu faço com convênio, se eu atendo convênio e tal, se eu achava que eles deveriam atender convênio no consultório deles quando eles se formarem e tal. E aí eu falei, nossa, acho que pode ter muito mais gente com essa dúvida, né? Vou colocar um pouco da minha experiência e vou colocar os meus pontos de vista, talvez para clarear um pouco as tuas ideias, para você tomar uma decisão, né? Eu em nenhum momento vou tomar uma decisão por ninguém, mas com a experiência que eu tenho de consultório, inclusive atendendo convênios em alguns momentos, em algumas fases da minha vida aí nesses 10 anos, eu acho que eu posso ajudar você a tomar uma decisão melhor. Primeiro eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu atendo convênios até hoje, né, desde quando me formei até hoje. Hoje atendo convênios muito pouco e somente na minha especialidade, implantodontia, um convênio específico que cobre esses procedimentos e tal. Mas já atendi muito convênio, diferentes convênios, já parei, já retomei e tenho uma opinião formada. O que eu acho mais importante, primeiro, do convênio é que o que me fez tomar essa decisão de começar a atender convênios? Foi lá no começo do meu consultório, eu precisava de pacientes e eu não tinha ideia onde eu ia conseguir esses pacientes. Eu fiz uma propagandinha no comércio, na região, mas aquilo não me dava um retorno rápido, demorava, indicação era muito difícil, porque ninguém me conhecia, eu não tinha nenhum parente dentista, nem os meus sócios na época, colegas de turma. Então eu pensei, eu preciso captar pacientes, nós precisamos fazer o nosso negócio rodar. E como que eu vou fazer isso? Eu também não tinha como investir em propaganda de massa pesada, em internet, que ainda estava no começo, né? Em televisão, rádio era muito complicado também. Então surgiu a ideia de a gente começar então a atender convênio. Ou seja, eu pensei primeiro no convênio como uma maneira de captar novos clientes, de captar pacientes para o meu negócio. Então eu acho que a primeira coisa que deveria pensar também é nisso, essa é a primeira sacada que eu dou. O que o seu negócio precisa hoje? Ou o que o seu negócio futuro vai precisar? A gente precisa de paciente, né? O dentista precisa ter paciente para tratar e ter um negócio rodando ali. Então, como você vai captar esses pacientes? Qual é a tua força de investimento? Outro detalhe, quanto tempo você tem para investir no teu negócio? Isso é muito importante, porque talvez o tempo que você tenha para investir ali no teu negócio, você consiga preencher com pacientes particulares sem buscar o auxílio de um convênio. Eu ainda não estou falando de remuneração nem nada disso, a gente vai deixar para discutir isso mais tarde, mas eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como você vai captar os seus clientes. O convênio pode sim ser uma boa opção de captação. Por quê? Basicamente, como é que funciona o convênio se você não atende convênio ainda? O convênio, ele gera pacientes para você, ou seja, ele te gera negócios. E ele te gera esses negócios sem te cobrar nada por isso. Qual que é a sua contrapartida? A sua contrapartida é executar esses tratamentos e aí é que está o teu custo. Por quê? Você executa esses tratamentos numa remuneração mais baixa do que a maioria das pessoas cobraria se fosse um paciente particular. Então é aí que está, mas não é que então não é de graça que o convênio põe o paciente ali. Não, realmente se você pôr na ponta do lápis, você também paga, porque se você cobra, por exemplo, uma restauração R$200 e no convênio você vai ganhar 30, realmente você está ganhando, deixando de ganhar. Mas aí é que está a grande sacada. Para você captar um paciente com o convênio, você deixa de ganhar um valor maior do que você ganharia num paciente particular, por exemplo. Mas você não gasta. Por quê? Numa propaganda,
Você gasta o dinheiro antes sem garantia nenhuma de retorno, né? A gente sabe que toda propaganda tem algum retorno normalmente, se ela for bem executada, mas isso não existe garantia. Você não vai, nem se você for numa televisão, que é uma mídia de massa excelente, você nunca vai ter alguém que vai garantir para você que se você investir X, você vai ter um retorno de 2, 3, 10X. Então, a propaganda é um risco. Então, o convênio, ele minimiza esse risco, porque você não gasta, você não investe antes, você deixa de ganhar depois, você ganha menos. Então, o convênio, eu acho que cobra esse preço de você. Você trabalha um pouco mais e ganha um pouco menos. Mas a contrapartida dele é o quê? Te trazer esse paciente. Porque ele faz o investimento em marketing, ele faz o investimento em toda a divulgação do seu nome, inclusive, do teu consultório. E com isso, ele traz para você trabalho. E aí é onde, com esse trabalho, você vai gerar aí o teu recurso, a tua entrada, o teu financeiro, ou seja, você vai fazer o teu negócio andar e evoluir. Eu posso colocar para você também muitos pontos negativos, mas eu quis primeiro falar sobre isso porque foi o que me fez tomar a decisão e falar assim, eu vou atender convênios a partir de hoje, né? Na verdade, nós éramos em 4 colegas. Nós vamos atender convênio porque a gente precisa de trabalho. Então, primeiro, como você vai captar pacientes? Segundo, como está a tua agenda, né? Você está com um fluxo legal de pacientes, particular, tal, você tem outros trabalhos, você tem um consultório, mas você trabalha também em outros consultórios, atende para um amigo e tal, está com um volume legal, tal, será que é o caso de você gerar um volume? Porque normalmente o convênio gera um boom na tua agenda, né? Os convênios vêm cada dia mais enfrentando dificuldades em agendamentos. Então, como eles têm dificuldade hoje para agendar consultas, eles vão despejando pacientes para você. Se você falar assim que tem disponibilidade, eu tenho certeza que a maioria dos convênios vão despejar pacientes para você. Então você tem que estar preparado para atender esse volume e tem que querer atender um volume grande de pacientes, né? Porque só com um volume grande é que o convênio talvez possa valer a pena para você. Mas isso eu acho que a gente pode discutir um pouco mais calma, um pouco mais pra frente num próximo vídeo, para falar dos pontos positivos e também dos pontos negativos, que assim como os pontos positivos tem alguns, negativos também existem, e tentar ajudar você a tomar essa decisão da melhor maneira. Tá legal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.